dia, turma. Como prometido, tô aqui enviando o vídeo, né, da aula de hoje. Desculpa, gente, meu cachorro. Da aula de hoje, da matéria, para quem faltou, para quem optou pelo ensino remoto, tá? Vocês vão copiar o cabeçalho, vão colocar o provérbio do dia, while there is life, there is hope, que traduzido seria: a esperança é a última que morre. Traduzindo literalmente, ele também não muda seu significado, enquanto a vida, a esperança. Eu sinceramente prefiro até essa segunda opção, essa segunda tradução. Vamos lá. Na última aula, nós estudamos o will, certo? O will ele dá um indício de futuro. Ele é usado para frases no futuro. Eu tenho will, tenho o sujeito, se tiver na afirmativa. Tem o sujeito, tem o will e tem o verbo sem o to, ou seja, o verbo no infinitivo. Então, o que vai dar a tradução da palavra é o verbo que vem a seguir. Travel. Travel é viajar. I will travel. Eu viajarei. Be, verbo ser ou estar. Eu serei ou eu estarei. Verbo... Deixa eu ver aqui outro verbo. Verbo think, que é o verbo pensar. I will think. Eu pensarei. Ok? O legal do will, porque o will ele é um auxiliar, ele é um modal. É que o will ele vai modificar os verbos. Todos eles vai ter a mesma conjugação. Geralmente a gente tinha a conjugação, ela mudava na terceira pessoa, certo? Para ele, para ela e para isto. Com o will não. Mas antes de ver isso, vamos lá nas expressões de tempo usadas no futuro. Por exemplo, eu tenho a frase com will, que já me dá um indício de futuro, mas eu também tenho os advérbios de tempo, que é tomorrow, amanhã, the day after tomorrow, depois de amanhã, next week, próxima semana, next weekend, próximo final de semana, next month, próximo mês, next year, próximo ano. E o will, na sua forma interrogativa, assim como os outros do inglês, o will ele vai trocar de lugar com o sujeito. Eu sempre tenho o sujeito e o will. Quando eu estou na frase interrogativa, eu vou ter o will mais o sujeito. Will you dream of her tonight? Você sonhará com ela esta noite? Na sua forma negativa, eu já vou acrescentar um not depois do will. Eu tenho o sujeito, eu tenho o will, eu tenho not e tenho o verbo sem o to. Por exemplo, I will not travel on my vacation this year. Eu não vou viajar nas minhas férias este ano. Eu também posso usar esse will mais not de uma forma contraída. Will mais not vira want. I want to travel on my vacation this year. Eu não vou viajar nas minhas férias este ano. Quando eu estou na frase negativa, eu posso usar ela tanto na forma normal, extensiva, quanto na forma contraída. I will not ou I won't. Assim, como eu estava falando da questão do tempo verbal. Toda vez que eu tenho um modal, will, can, may, should, tem uma lista de modais. Ele vai modificar o verbo, porque geralmente a mudança ela sempre ocorre nas três pessoas do singular. Ele, ela e isto, terceira pessoa do singular, certo? Por exemplo, work. I work, you work, she, he, she, it works. Quando eu tenho will, o work vai servir para todos. Porque o will ele tem essa função, ele modifica o verbo. Então o verbo ele vai voltar para o infinitivo sem o to. Vamos ver aqui a tabela. I will work. Afirmativa. I will not work. Ou I won't work. Negativa. Will I work?
é interrogativa. Listen, verbo escutar. You will listen, você escutará. You will not listen, você não escutará. Will you listen, você escutará. Stay é o verbo estar, ficar, né? He, she, né? He will stay, she will stay. Na negativa, she ou he will not stay. Na interrogativa, will he ou she stay. Por que que tá esse he ou she, que é usado tanto para ele quanto para ela, quanto para isto também, né? Which. Will you phone? Você ligará? Will not phone. Você não ligará. Will you phone? Você ligará? Speak, que é o verbo falar. They will speak. Ele falará. They will not speak. Ele não falará. Will they speak? Ele falará. Ok? Vamos agora lá para a página 12, o número 4. Agora a gente vai entrar no conteúdo do livro, certo? Vamos lá. Lá na página 12, né? Esse exercício eu tinha feito para casa, mas eu acredito que vocês não fizeram, pelo menos a maioria não fez. Vocês tinham que reorganizar a frase, transformando ela na forma interrogativa. Lembrando que na forma interrogativa, o will, ele sempre vai vir na frente do sujeito. Então, eu tenho Chris, here, Friday, after, will, be. Ok? Que a frase certa seria: o Chris, ele estará aqui depois de sexta? Com pontinho de interrogação. O que eu tenho que pensar? Se eu sei que o will, ele vem na frente, vou lá, coloco o will. Agora eu vou pegar o sujeito. Quem é o sujeito da frase? Chris. Ok? Vou pegar o verbo no infinitivo, ou seja, sem o to. Aonde que está o verbo no infinitivo? Be. Ok? Aí agora eu vou usar o here. After, que é depois. Friday. Pontinho de interrogação. B. Take we to the airport. Will taxi later today. Mesma coisa. Vou pegar o will. Bota o will lá na frente. Vou pegar o sujeito. Aonde que está o sujeito? É o nós. Aonde que está o nós? Ok? Depois eu vou pegar o verbo no infinitivo sem o to. Aonde que está o verbo? É o take. É o primeiro. Aí daí vou colocar o artigo a. Taxi to the airport later today. Pontinho de interrogação. C. Meeting hour will at 8 a.m. Happen. Quem é o primeiro da frase? Will. Aonde que está o sujeito? Hour. Depois vem o meeting. Logo em seguida vem happen, o último. At 8 a.m. D. Too long day to get will take back. Quem é o primeiro da frase? Will. Depois nós temos o sujeito, que é o they. Will they. Logo em seguida, acontece o quê? O verbo no infinitivo, sem o to, que é o take. Depois do take, vou botar o to, long, to de novo, get,
back. E a letra E, the interview be long will. A frase começa com quem? Will, certo? Depois eu vou pegar o sujeito, interviewer. O verbo no infinitivo be e o complemento long e o pontinho de interrogação. Tradução da A. O Christian, ele estará aqui depois de sexta? B. Nós pegaremos o táxi para o aeroporto tarde hoje. Ou seja, nós pegaremos o táxi atrasado para o aeroporto hoje. C. O nosso encontro acontecerá às 8 da manhã? D. Eles levarão muito tempo para voltar? O entrevistador será longo, ou seja, arrastará? Vamos conferir? Tente fazer, dá pause e assim que você terminar, dá o play e confira se você acertou, se não acertou, ok? Então ele ficou assim: Will Chris be here after Friday? Will we take a taxi to the airport later today? Will our meeting happen at 8 a.m.? Will they take too long to get back? Will the interviewer be long? O sempre formado pelo will, mais o sujeito, mais o verbo no infinitivo, mais o complemento. Will, tá de laranja. Sujeito, tá de azul. Verbo no infinitivo, tá de verde. A female actress, que é o complemento, ok? Vamos avançar. Vamos lá, dando continuidade. Vocês vão escutar agora o vocabulary hint, ok? Vocês vão ouvir o will na sua forma completa e o will na sua forma contraída. Unit 1, Track 2. Vocabulary hint. Will sounds. The individual sound of the contraction. I will. I'll. You will. You'll. He will. He'll. She will. She'll. It will. It'll. We will. We'll. They will. They'll. In a sentence. I'll check later. She'll see you later today. They'll travel tomorrow. Vamos lá. Na 5, vocês vão escrever perguntas. Então, vocês vão fazer perguntas para as seguintes respostas. Bob will move abroad next month. O Bob viajará para fora, para o exterior, no próximo mês. Como é que ficaria a pergunta para esse tipo de resposta? Como é que ficaria? O que vocês acham? B. Yes, they will get married next year. Sim, eles se casarão no próximo ano. Como que ficaria a pergunta para essa resposta? C. Noah will retire next year. O Noah vai se aposentar no próximo ano. D. No, not now. The test will begin after the break. Não agora. O teste ele começará depois do intervalo. E Liz will buy a studio in 2 weeks. A Liz, ela comprará um estúdio em 2 semanas. Então, como é que ficaria essas perguntas? Vamos tentar responder? Ela ficaria assim. When will Bob moving abroad? Quando que o Will vai viajar
para o exterior. O Bob viajará para o exterior no próximo mês. B. Yes, they will get married next year. Will they get married next year? Se casará. No caso, eles se casarão no próximo ano? Sim, eles se casarão no próximo ano. C. Noah will retire next year. When? Quando? When will Noah retire? Quando que o Noah vai se aposentar? D. Will the test begin now? O teste começará agora? Não, não agora. O teste começará depois do intervalo. What will Liz buy? Tem dois tipos de pergunta para essa frase. Ou when will Liz buy a studio? O que a Lisa vai comprar? Ou quando que a Lisa vai comprar um estúdio? A Lisa comprará um estúdio em 2 semanas. Okidoki? Na 6, vocês vão escrever perguntas para as frases que estão abaixo, usando o will e a resposta quando ele for verdadeiro para você, ok? Go to college. Ir para a faculdade. Como é que ficaria essa frase no futuro? Lembrando que aqui nenhum deles tem o sujeito. Mas aqui a proposta da pergunta é perguntas para você. Imagine que, por exemplo, eu, Daniele, estou fazendo pergunta direto para você. Entendeu? No caso, você vai estar fazendo pergunta para outra pessoa. Então, todos eles eu vou usar o you. Eu sei que eu tenho o will, que é uma pergunta, o sujeito, you, e o complemento da frase. Porém, contudo, entretanto, todavia, todas as 3 frases eu posso usar o when, mas ele é opcional. When significa quando. Quando você irá para a faculdade? Quando você viajará para o exterior? Quando você terá o trabalho dos sonhos? Ok? Vamos tentar fazer? Então, vamos lá. When will you go to college? When will you travel abroad? When will you get a dream job? Então, agora nós estamos lá no workbook, lá na página 134. Vocês vão fazer o número 1 e o 2, tá? O 1, vocês vão relacionar as colunas na ordem correta que completa a frase. Kevin will apply. O Kelvin, ele se candidatará. No caso, ele se inscreverá, tá? B. I will graduate. Eu me formarei. C. My friend's plan. O plano do meu amigo. D. Alison really needs to get. O Alisson, ele realmente precisa o quê? Do outro lado, a job, um trabalho. To college at his final year of the high school. Para a faculdade, em seu ano final do ensino médio. Is go to abroad in a few months. Ir para o exterior em poucos meses. Ou o último, from college in some years. Para a faculdade em alguns anos. E na 2, vocês vão pegar a frase rewrite the following sentence in their interrogative and negative form. Vocês vão reescrever as seguintes frases, usando elas na forma interrogativa e na forma negativa. A. Joanna will study law when she grows up. A Joana, ela estudará direito quando ela crescer. Então, aqui eu já tenho a frase na forma afirmativa. Então, eu vou transformar ela na frase negativa e interrogativa. Eu sei que quando ela está na frase interrogativa, o will, ele vem na frente do sujeito, certo? Quando ele está na frase negativa, eu vou botar o will mais not ou want.
Então, como é que ficaria a letra A? Tentem fazer. B. They will get married in a few months. Eles se casarão em poucos meses. Como é que ficaria eles se casarão em poucos meses na interrogativa e na negativa? Lembrando que aqui eu tenho they, que são eles, o sujeito, o will, que é o auxiliar, e o get, né? Que é, no caso, get married, casar. C. In the future, my country will have a better opportunity for the generation to come. No futuro, o meu país terá melhores oportunidades para as gerações que virão. Então, eu tenho a frase in the future. Essa frase ela não muda. My country, que é o sujeito. Vou usar o will e o verbo have. Ok? Tentem fazer. Eu vou voltar, retornar com o gabarito. Então, na 1 ficou a letra A, ela combina com o segundo. Kevin will apply to college at his final year of high school. B. I will graduate from college in some years. C. My friend's plan is to go abroad in a few months. E D. Alison really needs to get a job. Na 2 ficou assim. Joana will. Joana sujeito, will auxiliar. Na interrogativa, will Joana study law when she grows up? Negativa, Joana will not ou Joana won't study law when she grows up. B. They will get married in a few months. Frase afirmativa. Interrogativa. Will they get married in a few months? Negativa. They will not ou they won't get married in a few months. C. In the future, vírgula, will my country have a better opportunity for the generation to come? Negativa. In the future, vírgula, my country will want or will not have a better opportunity for the generation to come. Agora vocês vão copiar o Let's Listen and Speaking, ok? O número 1, o 2. Até o número... Não, essa página toda também. Ok? Até esse final do capítulo 2. Certo? É isso, turma. E por hoje é só. Não esqueçam de copiar a parte lá do listening, ok? Que vamos fazer na próxima aula, certo? E não se esqueça de curtir lá o vídeo no YouTube, se inscrever no canal. E é isso, turma. Beijos, bye bye.